Fala pessoal, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Domingo, mais um domingo, mais um café com RR para você ficar super informado, super antenado. Vamos falar aí o que aconteceu na nossa semana que passou. Hoje, domingão, dia 18 de junho de 2023. Eita, que o nosso mercado tá andando, hein? Eita, que o mundo está se ajeitando. Parece que as coisas estão tudo indo para o caminho certo. Será? Será mesmo? Será que tudo está indo nos conformes? Mas vamos ver aí ao final do vídeo. Desde já eu convido você a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo, deixe o seu like aqui. É muito, 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 muito importante aí. Estou aqui todo domingo para entregar esse conteúdo, para entregar o que há de melhor para você. Então, eu lhe peço, deixa aqui seu like agora e para você que não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para você receber muito mais informações e vou contar um negócio novo para vocês. A partir da semana que vem, sim, da próxima semana. Na realidade, da semana que vem, não dessa semana, da próxima quarta-feira. Vídeo no canal toda quarta-feira também. Vou trazer um vídeo sobre finanças. Domingo continua o Café com RR aqui para nós falarmos de mercado, falarmos de cenário macro e microeconômico. E na quarta-feira vou trazer um conteúdo de finanças para você. E aí, top? Gostou disso? Gostou dessa ideia? Então, mais uma vez, se inscreve aqui no canal para ainda mais. Agora, 2 vezes por semana, você receber conteúdo de qualidade. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mercado, onde tivemos mais uma semana no positivo e Bovespa chegou a dar uma beliscada lá nos 120 mil pontos, depois retomou, está nos 118.700, dólar também na casa dos 4,80, muito top, muito bom, não está tudo dentro de uma perspectiva de manutenção de alta da Bolsa de Valores e também da queda do dólar. Ronaldo, mas caiu um pouquinho. Claro, o mercado se ajusta, algumas posições são realizadas e é assim que funciona. Na sexta-feira mesmo, os Estados Unidos tinha vencimento de opções, tinha vencimento de e isso mexe com muito no mercado, mas nós continuamos muito otimistas. No final, eu vou dar uma pincelada aí sobre o Brasil e talvez a pergunta mais importante deste ano, talvez a pergunta mais importante que eu já me fiz e que eu faço para você. Será que o momento de comprar já passou? Será que o momento de comprar bons ativos, boas ações, já passou? Será? Vamos ver. Vamos falar um pouquinho de fundamentos, um pouquinho sobre mundo. Depois nós vamos trazer para o Brasil e depois nós vamos dar uma pincelada para ver se é momento já passou ou não. Lembrando que não é recomendação de compra. Não existe recomendação de compra. Aqui tem uma provocação para você parar, para você analisar e para você tomar a melhor decisão. Então vamos lá, vamos começar com os Estados Unidos, que a bolsa também subiu. Destaque muito especial foi pela reunião do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, aonde manteve a taxa de juros e, mais que isso, sinalizou e deixou muito bem claro que poderá subir a taxa de juros, sim, mas que se as coisas continuarem neste mesmo sentido, se as coisas continuarem melhorando do jeito que estão, a probabilidade é a manutenção da taxa de juro. E o mercado gostou muito porque, lembra, quando o juro se mantém ou não sobe, a bolsa sobe porque anima
os investidores. É muito importante. E outra, quebrou um ciclo de 10 reuniões seguidas de aumento na taxa de juros. E isso também nos fez um alerta aqui no Brasil. Nós vamos falar depois da taxa de juros do Brasil, mas provavelmente a gente segue no mesmo sentido. As empresas tech subindo demais, retomando, deu aquela quedinha, vinha numa ascensão, depois deu uma realizada e agora voltando a subir muito. Apple indo para casa do 1 trilhão de dólar. Que é isso, hein, galera? Uma empresa, 1 trilhão de dólares. É muita coisa, né? Dá para comprar muitas outras empresas, quiçá comprar outros países, hein? Mas o que esse geral, o que esse panorama geral nos indica? Que a cada passo que nós damos, a cada semana que passa, os Estados Unidos vai se distanciando daquela possível recessão que com certeza abraçaria o mundo inteiro. Com um ajuste aqui, com um ajuste ali, a recessão vai, parece que ficando mais longe, mais distante, mais longe e mais distante dos Estados Unidos, o que traz ânimo para os investidores, o que traz ânimos para o mundo, o que dá uma conotação que as coisas estão indo bem. É claro, não vamos se jogar com os dois pés e com o corpo todo, mas vamos ficar de olho nessas pistas. Vamos falar um pouquinho de China agora. China continua com o pacote de estímulos, principalmente para fomentar a construção civil, onde eles conseguem empregar muita gente, fomentar muitos setores, porque indiretamente o setor da construção civil está atrelada junto a muitos outros setores. Então a China continua, também tem o programa de juros, o programa de incentivos de juros, para justamente tentar reaquecer essa economia, que se não tiver esses estímulos, que se não vir o governo da China fazer o que está fazendo, vai ter um grande impacto na própria China e no mundo, como nós podemos perceber. É muito importante nós ficarmos de olho sempre no minério de ferro e no petróleo. Petróleo que vai estar ligado diretamente com a nossa Petrobras, e o minério de ferro que está diretamente com a Vale, a ação que mais tem representatividade no nosso IBOV, no nosso índice Bovespa. Então é muito importante nós olharmos que nós somos impactados diretamente com a China. Eles precisam estar pujando. O minério de ferro precisa estar subindo porque o consumo, porque a economia da China fica forte, fica pujante, e as nossas empresas também se beneficiam com isso. Então é muito importante nós olharmos no cenário global. Europa também é importante nós olhar, mas não causa tanto impacto para nós, nem tanto impacto no mundo. A Europa é muito preocupada ainda com a inflação, preocupada ainda com a elevação de taxas de juros, demorou um pouquinho para fazer o dever de casa, está demorando um pouquinho também para sair, o que é normal. E agora vamos falar de Brasil, vamos pegar a pauta principal aí do Brasil, o que nós estamos à tona. O que ajudou muito o Brasil foi essa manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos, por mais que nós estamos em compassos diferentes, mas é sempre importante, e o Brasil também é muito correlacionado positivamente com o mercado americano, e também justamente com as falas que nós tivemos do presidente do Banco Central, com as falas que nós tivemos do Haddad, a que tudo indica, nós teremos mais uma vez uma manutenção da taxa Selic em 13,75, e que é alta, tá? Eu confesso, como eu falei no domingo passado, que eu ainda acredito que o Banco Central venha a diminuir. Por quê? Porque saiu o índice da inflação, saiu melhor do que o esperado,
saiu em linha com o que nós precisamos para baixar a taxa de juros. Nós estamos sufocados, a nossa economia está querendo crescer, só que uma grande ajuda para esse crescimento precisa vir da taxa de juros. Então, eu quero acreditar muito que na próxima reunião nós já vamos ter uma pequena diminuição da taxa de juros. Não vejo um corte muito grande, mas quero acreditar, apesar da grande maioria dos financistas, da grande maioria dos estudiosos, da grande maioria dos economistas estarem dizendo que vão ser manutenção da taxa de juros, eu acredito em uma pequena redução da taxa de juros no Brasil. E olhando para esse cenário macro, igual eu comentei para vocês, de não recessão nos Estados Unidos, de estímulos da China, que não estão tão bons assim, de Europa, também não estando apta para receber investidores, outros países também que concorrem com o Brasil não estão tão bons assim, o que acontece com o nosso Brasilzão? Vira o foco dos investidores, que estão olhando com outros olhos, estão olhando com bons olhos para o Brasil. Fato esse que levou a vinda do capital externo para o Brasil. Ah, mas o Brasil, claro que o Brasil não está aquela maravilha. Inclusive é o próximo tópico que eu vou comentar a questão do governo. Mas mesmo assim, é um dos lugares que os investidores estão vendo com maior potencial de crescimento, principalmente com dois fatores: a queda de juros, que vai levar as ações a subirem. Então, para o investidor que está tomando risco maior, ele vem e investe em boas ações, como também para o investidor que quer tomar risco menor e quer aproveitar ainda as taxas de juros gordas que nós temos no Brasil. Então é muito importante porque nós começamos a receber muito fluxo estrangeiro, o que pode ser que quando isso vai, ou que se continuar isso, nós teremos sim um aumento ainda mais expressivo do nosso Ibovespa na nossa Bolsa de Valores. Também, como eu falei para vocês, esse tempo do governo, esse meio ano do governo, fazendo cagadinhas ali, fazendo cagadinhas aqui. Haddad não é aquele ministro que a gente sonha, mas também vê o empenho dele e vê ele fazendo menos coisas ruins do que coisas boas. Ou seja, o mercado está conseguindo digerir esse novo governo, e tenho bastante pessoas que vêm falar comigo: Ronaldo, você está defendendo o governo? Eu não estou defendendo o governo, eu não estou acusando o governo, eu não estou fazendo isso. O que eu sempre falo, para um investidor inteligente, nós precisamos adequar a nossa situação com o governo que está. Vamos fazer política com política e vamos cuidar das nossas finanças com finanças através do mercado de capitais. Pronto, simples assim. O governo está aí, nós temos que ser inteligentes para fazer as nossas manobras, para fazer os nossos aportes, para realizar aquilo que nós precisamos realizar, de acordo com as premissas que o governo que está aí. A nossa vida não vai parar, nós não vamos poder parar de respirar por causa de governo A ou por causa de governo B. Nós vamos ter que zelar sim por um país, zelar muito pelo que nós precisamos do nosso Brasil, que nós precisamos zelar muito e nós precisamos dos nossos líderes batendo muito forte para a preservação da nossa democracia. Isso é o que o brasileiro precisa ficar de olho. Com o mundo também se ajustando, vamos pegar e falar o português bem correto. A nossa bolsa de valores estava baratíssima. Só que o medo muitas vezes está tão enraizado em nós que nós não olhamos, que nós não conseguimos enxergar o óbvio, que nós não conseguimos ver as boas opções. Ainda tem boas opções? Ainda tem boas opções. O mundo inteiro está vindo para cá e quer investir em nós. Por quê? Porque o resto do mundo está pior que o Brasil. Só que o que é muito importante nós fazermos agora?
o que estava um pouquinho diferente há 30, 40, 60 dias atrás. Há 60 dias atrás, você podia escolher alguns ativos e eles iam simplesmente aumentar. Por quê? Porque não tinha como não aumentar. Agora, o que nós precisamos? É estarmos mais atentos a escolher bons ativos. Voltou o nosso momento de fazermos boas escolhas. Voltou a hora de nós sermos mais seletivos. Então, mais do que nunca, análise minuciosa nesse momento será muito importante. Porém, ainda temos bons ativos e ativos muito baratos. Presta atenção nisso. Pelo menos barato, tá? Vamos dar uma pinceladinha aqui no agronegócio. Tivemos uma afloração aí, uma grande discussão com relação à reforma tributária, aonde nós tivemos um embate com a bancada ruralista, porque o agro está segurando o país, o agro está faturando, o agro está indo bem, só que nessa nova reforma tributária, o agro também vai pagar mais impostos. E a bancada ruralista já fez a sua parte e falou que se for muito oneroso os impostos, eles com certeza vão fazer muita pressão para barrar essa reforma tributária. Então agora nós estamos em momentos de grandes negociações e muita coisa vai vir pela frente aí, mas uma coisa que na minha opinião é certa, vai aumentar o imposto para o agro. Vão aumentar os impostos para o agronegócio. Para mim é indiscutível. A questão é o quanto que isso vai majorar o custo, o quanto que isso vai pegar e vai onerar a conta do produtor rural. Vou falar de plano safra também. Lula falou, fez a sua live e que falou que vai anunciar o plano safra, que vem coisa boa aí, e usando esse discurso e de uma forma muito inteligente para se aproximar de um setor que ele é um tanto quanto distante, que é o setor do agronegócio. O setor é sedento, o setor precisa muito de crédito e o governante veio com um discurso de anúncio de um bom plano para tentar se aproximar assim do agronegócio. Vamos ver os próximos capítulos, vamos ver o que vem aí na próxima semana aí com relação ao plano safra 23 e 24, mas esse foi o resultado da live do presidente Lula. Também tivemos um relatório aí divulgado pela StoneX aí da relação de troca, ou seja, de quanto está custando os fertilizantes, principalmente KCl e MAP, que estão numa boa relação de troca, independente do preço das commodities terem caído, do preço da soja ter caído muito, a relação de troca ainda continua muito boa, indo para os patamares mais baixos do que já aconteceu. Então, produtor rural, ficar de olho aí na questão de troca. Vamos falar um pouquinho de commodity. Commodity deu uma reagida, vou ressaltar dólar a 4,82, fechando a semana. As commodities deram uma reagida, soja aí deu uma reagida, boi também deu uma reagida, já havia falado na semana passada. Muitos indicadores estão apostando aí numa alta do boi para dezembro, então fica de olho para você pecuarista, para você que tem que fazer o seu preço, fica de olho que talvez você pode usar o mercado de capitais para trazer muito resultado para você. E mais uma vez, nós precisamos cuidar muito bem do agro, por quê? Porque o agro cuida muito bem do Brasil, o agro é a nossa força pujante. Galera, esse é o nosso Papo com RR de hoje. Então, a mensagem que eu deixo final para você: sim, temos boas oportunidades ainda no Brasil, temos boas oportunidades lá fora para, de repente, começar a construir uma carteirinha lá fora, já que o dólar está 4,80. Pode ser a hora de começar a dolarizar a sua carteira e, mais do que nunca, é a hora de escolher bons ativos e pensar no longo prazo.
Não sejamos imediatista, não seja um investidor, não seja uma investidora de 30 dias. Seja um investidor, seja uma investidora de longo prazo e colha muitos bons frutos. Um forte abraço, uma ótima semana. Nos vemos na quarta-feira com o vídeo novo de finanças e domingo que vem com o cenário macroeconômico. Deixa aqui seu like, se inscreve agora mesmo no canal. Tamo junto, Deus abençoe, boa semana.